Estou feliz porque o INSS vai reabrir para atendimento presencial amanhã, a partir do dia 14, mas estou triste porque o INSS colocou um pote com água e chamou o povo: venham beber água, venham matar sua sede. E as pessoas vão ir, e quando chegar lá, vão perceber que não tem tanta água assim. E aí, a coisa vai ficar complicada e poderá ficar mais ruim do que o que já está. Porque a água pouca, mas tem muitas pessoas com sede. E com bastante sede em busca de uma água que está já no fundo. Mas mesmo assim o INSS chamou todos para beber desta água. Olha só, pessoal. Retomada presencial de todos os serviços do INSS esbarra em falta de estrutura e servidores insuficiente, aponta sindicatos que estão buscando aí melhorias em serviços do INSS e também reposição salarial money, né? Bom, olha só. Agências do país voltam nessa segunda-feira, dia 14 de março de 2022, para atendimento e agendamento de forma presencial. Segundo o sindicato RMC, afirma ter perdido ao menos 50% da força de trabalho nos últimos 5 anos. O INSS perdeu aí no mínimo 50% de servidores, aí, de pessoas que trabalham em análise, que se envolvem em processos administrativos nos últimos 5 anos. A retomada do atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, que acontece nesta segunda-feira, dia 14 de março, em todo o país, esbarra na falta de estrutura e no número insuficiente de servidores nas unidades, principalmente na região metropolitana de Campinas. Segundo RMC, a denúncia é do Sindicato Regional dos Servidores Simprev, que ressalta a perda de ao menos 50% da força de trabalho nos últimos anos, sem reposição de servidores, Por causa da pandemia do Covid-19, a maior parte dos serviços passou a ser realizada somente de forma remota. Presencialmente, era feita perícias médicas, avaliações sociais e cumprimento de exigências. Quando o INSS solicitar documentos adicionais para dar continuidade à análise de um processo. Com isso, houve uma queda de 67,63% na demanda tradicional, certo? Por quê? Por conta da pandemia. Muitas pessoas deixaram de comparecer às agências, as agências também ficaram fechadas por muito tempo, Então, essa demanda diminuiu bastante. Tudo ficou sendo resolvido pelo meu INSS, tudo de forma remota e digital, O retorno das atividades para o modelo presencial, mas ainda mantendo a possibilidade de um atendimento online. Foi publicada na portaria, aí no Diário Oficial da União, no dia 2 de março, e é válido essas aberturas para todo o Brasil. No entanto, o diretor regional do Simprev, da região de Campinas, disse que, apesar da entidade apoiar o serviço presencial e ampliação nos atendimentos prestados à população, não há atualmente funcionários para realizar essas demandas
Quem disse isso foi Cristiano Machado, né, que ele era aí diretor do Simprev de Campinas, certo? Abro aspas. O INSS não conta com a menor infraestrutura para reabrir as agências neste momento. Muitos servidores se aposentaram, muitos estão em programa de gestão e execução as suas atividades de análise de processamentos através de um trabalho remoto e perdemos muitos servidores nos últimos anos, quase 50% da força de trabalho, certo? E não tem condições de retomar o atendimento nesse momento de forma presencial, fecho aspas, afirmou aí o diretor do Simprev de Campinas, certo? As agências contam, né, aí no setor metrópole de Campinas, no centro e Amoreiras. Nas unidades em Americana, Indiatuba, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Valinhos, Cosmópolis, Hortolândia e Nova Odessa. Então, olha só, alguns dados aqui do atendimento das agências, isso apenas em Campinas, certo? Olha só os valores, né, que foram atendidos em 2019, 2020 e 2021 e começo de 2022. Bom, em Americana foram atendidas antes da pandemia 3.204 pessoas. Pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, 1.113. Em Campinas, no centro, 13.274. Isso antes da pandemia. Na pandemia, caiu para 4.115. Em Indaiatuba, o atendimento antes da pandemia era 2.565 e na pandemia, até o momento, né, até fevereiro de 2022, de 2021 até fevereiro de 2022, o atendimento foi de 1.095, certo? Em Pedreira, antes da pandemia, foi 1.644. Durante a pandemia, só houve 402 atendimentos. Em Pedreira, 1.664. Em Santa Bárbara do Oeste, antes da pandemia, atendeu aí 2.857 pessoas e na pandemia, até fevereiro desse ano de 2022, 928 pessoas. Em Sumaré, 5.802 antes da pandemia e agora de 2021 até fevereiro de 2022, apenas 1.073 pessoas. Em Valinhos, antes da pandemia, foi 1.891 e agora, do ano de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, só atendeu 509 pessoas, certo? E por aí vai. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, essa tabela, vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Bom, do total de todo o número que está nessa tabela, antes da pandemia foram atendidos 37.638 e durante a pandemia, 12.182. Apesar das alegações do sindicato, o INSS confirmou a retomada das unidades e ressaltou que os atendimentos devem ser feitos mediante agendamento pelo site, aplicativo
caso meu INSS, pelo celular ou pelo número 135. Também há a possibilidade de atendimento desta demanda de forma espontânea. Nos casos excepcionais, em que o segurado não tem acesso à internet nem telefone, como provém as normas, ele vai poder procurar uma agência física para realizar agendamento ou para tirar suas dúvidas, fecho aspas, disse a instituição em nota publicada nesta sexta-feira, dia 11, em seu site, como eu fiz ontem, certo? Segundo dados, segundo o seu Machado, o último concurso público do INSS foi em 2015 e o número de cargos vagos hoje em todo o país chega a 23 mil cargos disponíveis sem funcionários, certo? Em vez de contar com servidores, o órgão federal tem considerado contratar pessoas terceirizadas, afirmou aí o senhor Machado. O que o INSS está falando é uma possível terceirização do atendimento. Trabalhadores contratados através de vínculos precários que não são da carreira de seguro social, exercendo funções que são atividades específicas de servidores públicos, segundo o senhor Machado. Em relação ao concurso, o INSS informou em nota que fez essa solicitação ao Ministério da Economia e que aguarda esta posição. O diretor regional do Simprev ressaltou também que a entidade chegou a sugerir o funcionamento das agências do INSS por um período de apenas 12 horas, com turnos de revezamentos, para ampliar o serviço à população, mas nas condições atuais da estrutura, isso não será viável. Abre aspas. Foi improvisado, foi apressado e a gente não vê condições. Essa retomada de atendimento vai ser caótica nas agências. Vai ser o caos. Por quê? Porque não tem como administrar isso e dar conta da demanda com o atual quadro de funcionários, fecho aspas, que temos. Então tá aí a situação, as pessoas têm problemas a resolver no INSS, que não são poucos, mas, ao contrário, tem poucos funcionários para atender. Então, o que acontece? O INSS colocou um pote e chamou, venham beber água. Só que quando você chega no pote, a água está lá embaixo. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja todos vocês que precisam de um serviço, de um atendimento no INSS. Uma boa noite, que Deus te proteja.